Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samária e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqueles leprosos que encontraram com Jesus no caminho de Jerusalém eram homens excluídos do convívio com a comunidade, considerados impuros e indignos de apreço e atenção. Diante de Jesus e reconhecendo a sua miséria, eles suplicaram, não a cura, mas a sua compaixão, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Uma única recomendação Jesus lhes fez: ide apresentar-vos aos sacerdotes. E no caminho eles foram curados. Era costume daquela época, quando um leproso ficava curado, apresentar-se ao sacerdote, para que fosse reintegrado no meio da sociedade. O Evangelho nos relata que um dos leprosos voltou agradecido. Era um estrangeiro e não fazia parte do povo de Israel, mas mesmo assim voltou, glorificando a Deus em voz alta, a fim de agradecer pela sua cura, atirando-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, numa atitude concreta de profunda reverência e reconhecimento. Por essa razão, Jesus elogiou o seu gesto e o exaltou, admirando-se dos outros 9 leprosos que não haviam voltado. Podemos, portanto, tirar deste Evangelho 3 mensagens para a nossa vida. A primeira é de que não basta somente reconhecer a nossa miséria e ter consciência de que somos pecadores necessitados do perdão e da misericórdia de Deus. Necessitamos de coração também suplicar e confessar expondo o nosso desejo de conversão, com humildade e contrição como eles fizeram. Em segundo lugar, necessitamos nos colocar de prontidão para obedecer ao que o Senhor nos propõe. As grandes e pequenas obras do Senhor acontecem na nossa vida quando obedecemos e quando decidimos a caminhar, dando o primeiro passo. Não podemos ficar parados, esperando tudo acontecer como num passe de mágica. Nós também somos pecadores e indignos, porque com o nosso pecado maculamos o corpo de Cristo, mas podemos ser curados dessa lepra se obedecermos à palavra de Cristo e procurarmos um sacerdote que nos reintegre na igreja. Finalmente, necessitamos ter gratidão e saber expressá-las em gestos e atitudes concretos, e não somente com palavras ou intenções. Um coração agradecido é reconhecido por Deus, mesmo que seja um estrangeiro e não faça parte do seu povo. Você se reconhece pecador necessitado de perdão? Se você fosse algum dos leprosos, qual teria sido a sua atitude?
Você teria seguido para apresentar-se ao sacerdote? Você teria voltado para dar glória a Deus? Como você costuma agir no seu dia a dia? Você é uma pessoa agradecida? Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma quarta-feira abençoada por Deus.